Paz e graça, amados. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma noite iniciando um culto de louvor a Deus. Nós somos da comunidade evangélica Paz e Amor, na cidade de Cerquilho. Nós queremos agora orar por você, para que Deus possa nos abençoar nessa noite. Querido Deus, te exaltamos, te louvamos por tudo que tu és, por tudo que tem feito por nossas vidas, por tudo que tem guardado o teu povo nesse momento de pandemia, ó Pai. Abençoa cada um, dá a tua graça, Senhor, e que a tua mão esteja estendida sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim. Salvou minha vida e se foi, meu grande herói. Meu grande herói não tinha cavalo branco, armaduras reluzentes, nem espada e nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas no céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir,
era humilde, eu bem sei, mas no céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói, ele é Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus. Paz e Glória a igreja. Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Obrigada, Jesus. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te Parece que a tua amam. palavra diz, meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Saudações de paz, meu amado, meu querido irmão, muito bom estar junto convosco para junto nós adorarmos e glorificarmos ao Deus que criou os céus e a terra. Eu quero, antes de tudo, estar glorificando a Deus, adorando a Ele, grato
imensa gratidão no coração ao Senhor pelo fôlego de vida, pelo privilégio que Deus nos concede de estarmos na sua presença. Eu venho, na noite de hoje, trazer uma mensagem de Deus ao coração de todos vocês que estão sintonizados conosco na Igreja Paz e Amor da cidade de Serquilho, que está sob o pastoreio do pastor José Bessa e da pastora Rosalina Bessa, esse casal que tem gastado e se deixado gastar por amor às almas. É muito bom. Meus amados irmãos, eu falo diretamente aqui da cidade de Assis, da Igreja Presbiteriana, e é um prazer muito grande estar junto com vocês nesse momento, nessa mensagem, para junto nós nos alimentarmos da preciosa palavra do Deus que criou os céus e que criou a terra. Espero que essa mensagem seja edificante para a sua vida, que essa semente, ao chegar na sua alma, ela venha produzir frutos para a glória do nome bendito do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu quero compartilhar convosco uma porção da palavra que está no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João, capítulo de número 3, é um texto muito conhecido de todos. Acredito que você já ouviu inúmeras mensagens acerca dessa passagem bíblica que fala-nos acerca de um homem por nome de Nicodemos. Vejam bem, havia nos tempos apostólicos 4 classes que representavam o povo: os judeus, os romanos, os gregos e a igreja. O Senhor Deus, Ele na sua onisciência, Ele levanta cada evangelista e aí dá-se-á o motivo de nós termos os evangelhos sinóticos, biográficos, porque Deus levanta cada evangelista para escrever o seu evangelho destinado a um povo. Vejam bem, o evangelista Mateus, quando ele escreve o evangelho de Mateus, o destinatário do livro de Mateus, do evangelho de Mateus, é o coração dos judeus, porque havia no coração dos judeus a esperança da vinda messiânica. Por isso, Mateus escreve o seu evangelho apresentando a pessoa de Jesus aos judeus como o Messias prometido do Antigo Testamento. O evangelista Marcos, e o destinatário do evangelho de Marcos, é os romanos, haja vista que no coração dos romanos pairava um sentimento de ganância, da soberania, do poderio. Por esse motivo e outros, que Marcos ele vai apresentar Jesus aos romanos como o maior conquistador de todos os tempos. O Dr. Lucas, um homem que tinha um vasto conhecimento nas Escrituras, formado nas faculdades de Alexandria, ele vai destinar o seu evangelho para os gregos. É bem verdade que em Atenas, na Grécia, era onde era o centro intelectual de toda aquela região. Era em Atenas, na Grécia, que era a terra natal de Aristóteles, de Zenão, de Platão e tantos outros filósofos que nós temos no mundo da filosofia. Então o Dr. Lucas, ele escreve o seu evangelho para os gregos e a preocupação de Lucas é apresentar a Cristo Jesus como a verdadeira sabedoria de Deus revelada ao mundo. Não havia outra sabedoria maior que não estivesse em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pois bem, o evangelista João, ele entra acompanhando os evangelhos sinóticos, biográficos, e João ele não escreve especificamente aos judeus. João também não escreve especificamente aos romanos, muito menos em especial aos gregos, mas João tem uma visão muito ampla do ministério, das benfeitorias,
dos milagres que Jesus Cristo operou na face da terra. Tanto que João, filho de Zebedeu, filho de Salomé, ele foi uma das testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Enquanto que Dr. Lucas, que foi um grande pesquisador das maravilhas que Jesus Cristo havia feito, João escreve aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou, aquilo que ele acompanhou. Pois bem, no capítulo de número 3, João vai verbalizar no seu evangelho a história de um homem por nome de Nicodemos. E diz assim a palavra do Senhor: havia um homem entre os perushim chamado Nacdimon. A Bíblia diz que entre os fariseus havia um homem por nome de Nicodemos. Fariseus, ela é original de uma palavra hebraica chamada perushim. Então a Bíblia vai dizer que entre os fariseus está um homem por nome de Nicodemos, que no grego nós chamamos de Nacdimon, que significa conquistador de povos. Observamos o texto e a primeira coisa que nós aprendemos é quem eram os fariseus, de onde surgiram os fariseus. Porque observe que a Bíblia diz que entre os fariseus, dentre eles, havia um homem por nome de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era pertencente ao Sinédrio, e a verdade é que o Sinédrio era como se fosse o STF de Israel. Nicodemos, ele era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio, nos tempos de Jesus, era composta por 72 cadeiras. Todos os membros que pertenciam, que ocupavam essa mesa com 72 cadeiras, eles tinham que ter decor e salteado nas suas mentes os 613 mandamentos da lei, tanto de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham que estar guardados dentro da mentalidade dos 72 homens que ocupavam a mesa daquele sinédrio. Meus amados e queridos irmãos, a história nos revela dizendo que Nicodemos, ele é um homem que era conhecido como mestre, era também conhecido como príncipe, como doutor da lei. E esses eram apelidos dados a esses homens que ocupavam essa mesa tão extraordinária que era o Sinédrio. Os fariseus nada mais eram do que guardiões da lei. Os fariseus eram homens que resistiram à helenização dos seus adversários. Os fariseus é aquilo que nós chamamos no grego de uperetas, eram os radicins, melhor dizendo, que resistiram à helenização e permaneceram fiéis à tradição judaica, permaneceram fiéis em um período em que os gregos tentavam implantar os seus ensinos, as suas culturas, para deturpar a essência judaica. Então diz a história que entre esse povo surge então os fariseus, os guardiões da lei, que com muita veemência resistiram à helenização daqueles povos. Os fariseus, nos tempos de Jesus, segundo Flávio Joséfo, um grande, por que não dizer, um dos maiores historiadores que nós temos, ele disse que haviam 6.000 fariseus nos tempos de Jesus. Então os fariseus eram guardiões da lei. E diz a Bíblia que entre esses guardiões da lei estava esse homem, por nome de Nicodemos, que significa conquistador do povo. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar
que um dos líderes dos habitantes de Judá, e esse homem, por nome de Nicodemos, ele foi ter num período da noite com Jesus, porque ele queria ter um particular com Jesus. Vocês conhecem a história. Nicodemos foi ter de noite com Jesus, e é bem verdade que existe uma linhagem que dizem que Nicodemos foi à noite com Jesus, porque ele queria privar a sua posição no Sinédrio. Mas na verdade é que Nicodemos, tanto quanto o José de Arimateia, eles mais para frente, Nicodemos torna-se um discípulo oculto de Jesus. E ele vai ter de noite com Jesus. Vocês conhecem muito bem essa narrativa bíblica, que ele chega até Jesus e ele disse: mestre, tu és verdadeira mestre em Israel, porque ninguém tem o poder, a capacidade de fazer tantas maravilhas como o Senhor faz, se Deus não fosse contigo. Mas eu quero chamar, meus amados e queridos irmãos, a sua atenção para o versículo de número 3. Observe o que diz o texto. Isso é verdade. Yeshua respondeu: digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino dos céus. Não pode ver o reino dos céus. Por quê? Porque no versículo 2, a Bíblia diz: e esse homem foi até Yeshua à noite, ele disse: Rabi, sabemos que você vem da parte de Deus como mestre. Observe, meu querido irmão, o verbo que Nicodemos vai usar nesse texto. Sabemos. Ele não usa um verbo singular, porque ele foi ter com Jesus no período da noite, e Nicodemos teria que olhar para Jesus e dizer: eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tantos milagres se Deus não for com ele. Mas observe o que diz a Bíblia. Nicodemos vai olhar para Jesus e vai dizer: bem sabemos. Ele vai usar o verbo saber na pluralidade. Bem sabemos. O que é que eu quero trazer ao teu coração na noite de hoje? Não sei qual o momento e o horário que você vai assistir essa mensagem, mas eu aprendo no texto que não era só Nicodemos que acreditava que Jesus era mestre vindo da parte de Deus. Quando Nicodemos diz para Jesus: bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém tem a capacidade de fazer o que o Senhor faz se Deus não for contigo. Nicodemos está dizendo para Jesus: não sou só eu que creio em ti, ainda existem mais pessoas no Sinédrio que passaram a acreditar que tu és o grande e o verdadeiro Messias prometido do Antigo Testamento. Amados irmãos, meus queridos, que preciosidade que nós temos aqui nesse capítulo de número 3 do Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João. O que me pego a pensar é a forma, o que foi que atraiu tanto a visão de Nicodemos para ele ter com Jesus. É aqui que eu quero prender, chamar a sua atenção, e eu pontuei aqui pelo menos 2 motivos que levaram Nicodemos a ir ter com Jesus. 2 motivos que levaram Nicodemos a ir ter com Jesus. O primeiro motivo, em que despertou a curiosidade de Nicodemos de ir ter com Jesus, está registrado no capítulo de número 1. O capítulo de número 1 de João, a Bíblia diz que algo inusitado acontece no templo, em um período em que os sacerdotes tinham a sua quadrilha sacerdotal, que exploravam o povo na troca do dinheiro em uma mesa de câmbio, porque a única moeda que tinha o seu valor no templo, nos tempos de Jesus, era a moeda tetradracma síria. Então as pessoas que vinham nas suas peregrinações
na festa da Páscoa, no templo, eles traziam as suas moedas da sua região, como a dracma, como os drenários. E quando eles chegavam na mesa dos cambistas, ali tinha algum sacerdote infiltrado, sugando, explorando a fé do povo. O povo era saqueado na mesa de câmbio. Havia uma outra mesa na entrada do templo, que era onde os sacerdotes vendiam os animais para serem oferecidos ao Senhor dentro do templo. É bem verdade que os sacerdotes se apoiavam naquilo que a Bíblia Sagrada diz no livro de Devarim, no capítulo 16, no verso de número 16, que nenhum homem poderia se apresentar a Deus de mãos vazias. Então eles vinham, trocavam as suas moedas na primeira mesa e passavam na segunda mesa para comprar os animais dos sacerdotes. Porque o que os sacerdotes ensinavam era que todo animal que era criado no terreiro das suas casas não era santo, não era purificado para ser oferecido ao Senhor. Somente os animais que eram ali do templo, que eram santificados ao sacrifício, e ali eles também exploravam a fé do povo. Amados irmãos, esse primeiro motivo foi nada mais e nada menos do que a revolução que estaria para acontecer no templo. Enquanto que esses sacerdotes estavam destruindo, usurpando a fé do povo pobre, lá vem Jesus Cristo juntamente com seus discípulos. Quando Jesus olha todo aquele contrabando que estava acontecendo na porta do templo, diz a Bíblia que Jesus vira a mesa, toca todo aquele sacerdote, aqueles ratos daquele lugar e diz: não façam da casa de papai lugares de vendas, porque este lugar é chamado casa de oração. Jesus estava dizendo: este lugar não é lugar de usurpar a fé do povo, este lugar é casa de papai. Jesus vira a mesa, solta os pombos para o céu e causa uma grande revolução ali na porta do templo. Ora, meus irmãos, não demora muito para que esse acontecido chegue até o Sinédrio. Imagino eu cá com os meus botões, alguém chegando no Sinédrio e dizendo: vocês souberam o que aconteceu na porta do templo? Todos os membros do Sinédrio se calam, dizendo o que foi que aconteceu, e alguém vai dar a notícia dizendo: vocês conhecem aquele contrabando de sacerdote que tem na porta do templo, que vive enganando as pessoas? Sim, sabemos, mas não podemos fazer nada. E alguém vai dizer: apareceu um que com muita autoridade quebrou a banca daquela rataiada, quebrou a banca daquele sacerdote safado e botou todo mundo para correr. Essa notícia desperta uma curiosidade muito grande no coração dos membros do Sinédrio. E para que não bastasse, para que isso já não bastasse, não fosse suficiente, no capítulo de número 2, lá está ele novamente, em um casamento, nas bodas, na cidade de Caná da Galileia. E você conhece a história bíblica tanto quanto eu. No final da festa, acaba-se o vinho. E quando acabava-se o vinho, nenhuma festa, era uma vergonha horrível para o pai da noiva. Jamais alguém poderia deixar acabar o vinho. Quando acaba o vinho, Jesus então opera o seu primeiro milagre registrado no texto sagrado. Capítulo de número 2, Jesus entra em cena, revelando a sua soberania e o seu poderio, transformando a água em vinho. Ora, meu irmão, a notícia também sobe para o Sinédrio. E a outra notícia chega dizendo: vocês sabem o que aconteceu em Caná da Galileia? Não, apareceu um homem lá e transformou a água em vinho. Alguém vai olhar e vai dizer: é impossível. E a pessoa vai dizer:
É possível porque eu estava lá e eu presenciei a olho nu a água transformando em vinho. Essas duas maravilhas de Jesus mexeu no Sinédrio, a ponto de despertar uma grande curiosidade no coração de Nicodemos. E Nicodemos vai ter com Jesus, porque a revolução que ele causa no templo, a transformação da água em vinho, isso é muito forte. E Nicodemos diz, eu preciso conhecer esse tal de Jesus. E quando ele chega lá, ele vai revelar para Jesus que ele não está só nessa fé. Existem mais pessoas no Sinédrio que creem, que acreditam e que seguem a Cristo, ainda que pela distância. Mestre, nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Jesus interrompe ele, dizendo para ele que para herdar o reino era necessário nascer de novo. Nicodemos não entende o linguajar de Jesus, e Nicodemos vai dizer, como pode alguém nascer de novo sendo velho? Porventura entraria ele no ventre da sua mãe? Jesus disse, não, Nicodemos. Quando eu falo de nascer de novo, estou falando de nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água não é simplesmente o batismo, porque existem muitas pessoas que se batizam, mas que não nascem de novo. Nascer da água que Jesus estava falando para Nicodemos é o nascimento pela palavra. O próprio João, no capítulo de número 15 a seguir, ele vai dizer que nós já estamos limpo pela palavra. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, Paulo vai dizer que a palavra de Deus, ela é a água que limpa e que purifica. Jesus está olhando para Nicodemos e dizendo, nascer da água é nascer pelo poder da palavra. É a palavra que limpa, é a palavra que purifica. Se nós estamos limpos, é porque a palavra nos limpou para a glória do nome de Jesus. O segundo nascimento é nascer do Espírito. Existe um nascimento normal, que é o nascimento carnal, mas existe o nascimento do Espírito. É o momento em que nós passamos a enxergar as coisas pelo olhar da nossa fé. É esses dois nascimentos que Jesus está ensinando para Nicodemos. Nascer da água é nascer pelo poder da palavra. Nascer do Espírito é passar a enxergar as coisas pelo olhar da fé. Amados irmãos, que o Deus de Israel vos abençoe, que Deus continue guardando toda a sua casa, toda a sua família. O desejo do meu coração é que Deus, em Cristo Jesus, possa conceber a dádiva que você tem dentro do teu coração e que todos os teus sonhos se cumpram para a glória do nome bendito de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedimos a bênção de Deus sobre a vida do pastor Robson, que nos ministrou nesta noite. Que Deus possa continuar usando ele na cidade de Assis, onde ele é pastor. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua igreja. Nós queremos terminar agora esse culto e queremos orar novamente por você. Querido Pai, nós te agradecemos por tudo que tem falado conosco, por tudo que tem ministrado as nossas vidas com a Tua palavra, com o Teu amor, com a Tua unção, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que nessa semana continue guardando a Tua igreja, continue guardando o Teu povo, livrando de todo mal, guardando, Senhor Jesus, aqueles que estão em casa, que estão no trabalho. Pai, cuida de cada um, cuida da Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo possa manter a chama acesa em cada coração durante essa semana. E que o Teu Espírito possa ter liberdade em nossas vidas e em nossos corações. Que nós possamos agradar a Ti e louvar o Teu nome, porque a Ti pertence toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em o nome de Jesus.
e que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.